Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Deus nessa noite, a paz do Senhor, igreja, lugar de adoração. Pegue sua Bíblia comigo e vamos adorar a Deus ainda uma vez mais, através da santa palavra, da voz do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta escrita por Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta escrita à igreja de Corinto, no capítulo de número 15. Vamos ler apenas um versículo de número 58. A versão da minha Bíblia é essa mesma, Almeida Corrigida Fiel, ACF. Você pode acompanhar no telão, mas quem me conhece já sabe, eu faço questão que a gente possa ler na nossa Bíblia, com a espada na mão, ler a palavra de Deus. Amém, igreja? Olha, eu achei fraco, hein? Vou dar mais um tempo para vocês. Quero aqui louvar a Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra e agradecer em especial a minha esposa e minha sogra. Para cada uma das vezes em que eu preciso ministrar, eu posso louvar a Deus porque eu conto com uma rede de apoio. Os irmãos sabem que eu tenho 2 filhos e às vezes contornar a bagunça que eles querem fazer e a concentração que a gente precisa ter na hora de se dedicar à leitura da palavra não é fácil. Então eu quero aqui publicamente hoje externar a minha gratidão à minha esposa e à minha sogra. E pois bem, irmãos, vamos então 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firmes, e constantes, diga constantes, sempre abundantes, na obra do vosso Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, podeis sentar, louvado seja Deus. O título dessa mensagem, irmãos, se chama Credenciais Humanas para a Vida Eterna. O título dessa ministração tem o objetivo de discorrer brevemente sobre o que precisamos fazer em vida para alcançar a eternidade. E nós lemos aqui o conselho, a receita, aquilo que é a orientação do apóstolo Paulo para uma igreja, mas não somente a igreja de Corinto, mas a igreja geral a qual você e eu pertencemos, igreja que avança pela fé no nome do Senhor. E eu quero nessa noite discorrer sobre esses 3 pontos. O primeiro, firmeza, e você já mencionou comigo a palavra firmeza. O segundo, constância, e o terceiro, abundância. E nós vamos entender nessa noite qual é o propósito do Senhor quando a orientação parte desse princípio. Por quê? Porque as palavras de Paulo que nós acabamos de ler, elas trazem uma mensagem de incentivo para uma igreja perseverante, aleluia. Mas essa mensagem de incentivo, ela tem um objetivo muito claro, que é a nossa maturidade, que é o nosso crescimento. E isso é muito importante na vida do crente, por quê? Porque às vezes o crente ele tem, aleluia, certa maturidade no sentido do tempo, mas ele não cresce, ele não amadurece no sentido de deixar de lado as coisas que fazem dele um menino. E a grande verdade é que a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus, ele é sobre transformação, ele é sobre mudança, ele é sobre vida nova. E toda mudança e transformação na nossa vida não é um processo muito fácil. E toda mudança e transformação na nossa vida significa renunciar aos nossos prazeres, renunciar às nossas vontades, renunciar àquilo que é gosto pessoal nosso, e tudo isso em nome de um objetivo muito maior, aleluia, de um nome que é muito maior e que está acima de todos nós e que tem o governo do universo, e esse nome poderoso se chama Jesus. E cada uma das vezes em que nós abrimos mão do nosso ego, da nossa vontade, em cada uma das vezes em que nós renunciamos àquela vontade de falar, de não deixar barato aquele desaforo que ouvimos, em cada uma das vezes em que somos humilhados, em que somos destratados, desrespeitados nesse mundo, em cada uma das vezes em que passamos pela fome, pelas necessidades, pelas barreiras dessa vida, e em cada uma das vezes em que nos mantemos firmes, aleluia, na
na presença de Deus, nós podemos dizer, aleluia, que estamos perseverando, que estamos, aleluia, avançando, que estamos na presença do Senhor e que estamos sendo aperfeiçoados para ter o quê? As credenciais terrenas, humanas, que vão nos habilitar a chegar naquele grande dia, na glória, aleluia, e dizer aqui que combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Então Paulo ele está falando aqui, no capítulo 15, só para deixar você muito ciente do contexto, ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele está falando sobre realidades eternas. Ele está falando sobre a vida no porvir. Mas ele também está falando sobre a minha e a sua esperança. A esperança de cada crente não é ver portas abertas somente de trabalho ou de emprego. A esperança de cada um de nós não se trata apenas de receber bênçãos materiais ou cura. A nossa esperança, aleluia, é a esperança da glória, é a esperança de salvação, é a esperança de vida eterna. E é por isso, aleluia, que nós somos uma igreja peregrina, nós somos uma igreja trabalhadora, nós somos uma igreja que milita a boa milícia, aleluia. E é por isso que a mensagem dessa noite ela é um incentivo para ti, aleluia. Sabe para quê? Para deixar as coisas que ficam para trás, aleluia. Para deixar as coisas de menino, para deixar as coisas dos primeiros dias e não somente avançar, mas amadurecer e crescer e passar pela transformação de Cristo e ser quem Deus fez você nascer para ser, aleluia. Alcançar a plenitude, é sobre isso que Paulo está falando. E no sentido mais amplo, o capítulo 15 desse texto que nós lemos, ele trata exatamente sobre o fundamento da nossa fé. E Paulo ele é tão enfático que ele diz que se nós não cremos, aleluia, na esperança da glória e na ressurreição do nosso Senhor, a nossa fé ela é o quê? Diga comigo, vã. Não existe razão de existir. Então aqui ele está querendo motivar esses crentes. Olha, a glória, o céu, a ressurreição, o arrebatamento, estar com Jesus é glorioso. Mas até que a gente chegue lá, existe coisa que a gente tem que fazer aqui, aleluia. E o primeiro conselho que ele dá para motivar, aí eu quero que você entenda comigo, motivação para quê, pastor? E aí eu te explico. É a motivação para prosseguir em santidade. E essa motivação, o texto de Corinto ele trata muito bem, porque Paulo ele é muito didático. Eu poderia dizer para você que ele é como se fosse um professor. E ele separa em 3 motivações que a gente precisa ter justamente para chegar onde a gente foi criado para chegar. Se o pecado nos separou, mas a graça nos alcançou. Se o pecado nos separou, mas a salvação um dia chegou a nós. E se essa salvação chegou a mim e a você, e você pode dar um glória a Deus, aleluia, por isso, significa que você está no processo, meu irmão. Significa, como a gente diz aí fora, que tem muito jogo para você, aleluia. Significa que o corre, que a responsabilidade, ela é nossa e nós precisamos ter algumas características. A primeira que ele fala é firmeza. E aí o que é ser firme para a gente entender bem aqui? Primeira situação, ser firme, irmãos, significa superar as barreiras e desafios que a vida nos traz. Primeira situação é essa. Tem crente que não é firme, que ele não consegue superar os problemas, as dores. Tem crente que fica preso às situações da sua vida e ele fica culpando Deus e ele fica terceirizando a responsabilidade. Não, se tal coisa aconteceu na minha vida, foi porque isso deixou de ser feito, é porque fulano é o culpado. Meu irmão e minha irmã, nós estamos debaixo do governo soberano do Senhor. Então nós temos que ter consciência do quê? De que não existe nada na nossa vida que o Senhor não permita que aconteça com cada um de nós. Veio porta fechada, não murmura, fica na dependência do Senhor. Aconteceu algum problema ou dificuldade na tua família? Não murmura, aleluia, te coloca na dependência do Senhor. As enfermidades vieram sobre a tua casa ou sobre a tua vida? Não murmura, te coloca debaixo da dependência de Deus.
Por quê? Porque firmeza, irmão, é uma característica que nós temos que desenvolver para não desfalecermos diante da dificuldade. E aí Jesus nos dá um exemplo belíssimo sobre isso, aleluia, que está lá em Lucas 6, 47 ao 49, que eu não vou ler, mas que você vai recordar muito bem, porque eu vou lhe dizer agora, aleluia. Por quê? Porque para nós sermos firmes, nós temos que ter a nossa vida alicerçada em um alicerce o quê? Sólido. A base tem que ser forte. E o que é que nos dá uma base forte? Jesus. Acabou. Não tem para onde correr. Veio o problema na tua vida, aleluia, corre para Jesus. Veio a situação difícil na tua vida, não vai correr para nenhum outro lugar, corre primeiro para Jesus, aleluia. Corre para Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, você só vai conseguir permanecer firme se você correr para o lugar certo. E o lugar certo é Jesus, é o alicerce sólido da nossa vida. Porque Ele mesmo falou que aquele que se aproxima dEle e que ouve as suas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa, aleluia. Não sobre a areia, mas sobre a rocha. Vem as tempestades, vem as dificuldades e alcançam, mas ela não é abalada porque está bem alicerçada. Firmeza, irmão, tem a ver com isso. Colocar o alicerce da tua vida em Jesus e não no problema. Mas tem gente que olha primeiro para o problema, para depois enxergar que a solução está bem perto. A solução se chama confiança em Deus. E muitas vezes atitude, que é o que nos falta. Mas atitude de fé, atitude de coragem. E aí eu vou vir para o segundo ponto, que é a constância. Paulo não diz que nós temos que ser firme? Diz. Mas ele também coloca uma outra palavrinha aí do lado, que é a constância. E o que é ser constante, irmão? Segundo esse texto bíblico aqui, a constância, ela tem a ver com a nossa estabilidade emocional. Ela tem a ver com não oscilar entre comportamento dependendo da situação. E eu tenho certeza que você já viu ou já passou por isso. Você já viu gente, ou você mesmo um dia talvez já tenha sido o tipo de pessoa que só adorou, que só glorificou, que só caminhou com Jesus quando estava tudo bem. Se você não conhece, talvez você mesmo já tenha sido assim um dia. Quando está tudo mal, aleluia, aí murmura, aí quer se desviar, aí se entrega. É uma pessoa constante? Não, não é. Só é capaz de adorar a Deus quando está tudo bem. Mas também tem gente que é o contrário, sabia disso? Quando está tudo bem, não vem mais para a igreja. Quando está tudo bem, esquece de Deus. Mas quando está tudo mal, quando o calo aperta, quando o dinheiro acaba, quando a enfermidade chega, eu lembrei de Jesus. Ore por mim, pastor, ore por mim, diácono, ore por mim. E Deus está mostrando que nós temos que ser constantes. Sabe o que é a constância aqui? Significa que eu vou confiar mesmo naquela situação desfavorável. Eu não estou vendo nada, mas eu vou depositar a minha esperança em Deus. E mais uma vez, eu friso que eu já disse aqui, a constância na vida, ela só vem quando nós estamos enraizados na palavra de Deus. A constância na vida, ela só vem sobre nós quando nós estamos enraizados no quê? Nas promessas de Jesus. Hoje de manhã na escola dominical eu falava exatamente sobre isso. Sobre como é bom ouvir a voz de Deus. É ou não é verdade? É bom ouvir a voz de Deus. É bom ouvir o Senhor falar conosco. E eu brinquei com o povo dizendo que uma das formas como Deus falava para a minha geração antigamente, eu levava isso muito a sério, tá? Era através da caixinha de promessa. Quem aí lembra no salão da caixinha de promessa? A geração mais nova não lembra disso, talvez. Mas a quem é da antiga vai lembrar. Uma caixinha pequena, do tamanho do seu celular, cheia de versículo bíblico, só versículo selecionado, coisa fina. Mas a gente levava aquilo muito a sério, no sentido de que era Deus falando. Aí o que a gente queria ouvir no final das contas? Coisa boa, né?
Eu lembro que numa dessas, um episódio engraçado foi que a gente estava com nossos primos e a gente puxou. E aí veio, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. E aí todo mundo começou a olhar um para o outro. Quem é o ladrão? Tu quer roubar minha bênção? E virou motivo de acusação lá logo. E o que era para ser o momento da gente brincar, no sentido de ouvir Deus falar, porque a gente tinha um respeito, uma seriedade muito grande, se tornou um momento de descontração, porque no final das contas estava todo mundo desconfiado um com o outro. Mas eu quero que você entenda isso, trazendo para a realidade da palavra. Quando o Senhor ele fala contigo e comigo, nós temos que crer até o final, não importa a circunstância. O povo de Israel estava sendo mandado para uma terra que jorrava leite e mel. Não mandou? Não foi mandado? Mas quando eles chegaram lá, tinha um monte de gigante. E aí decidiram mandar os espias para ir lá na terra. E eu não sei se você lembra da história, mas provavelmente sim. O fato é que quando os espias voltaram, dos 10 que foram, quantos só disseram que dava para entrar, que a terra era boa? Irmão, só 2, Josué e Calebe. O resto do povo todo estava sendo contaminado. Pelo quê? Pela inconstância de homens que ouviram a voz do Senhor, que ouviram as promessas do Senhor, mas que estavam deixando de confiar e de crer nessas promessas. E aqui existe uma diferença linda entre aquele que ouve, observa e confia e aquele que é inconstante. Por quê? Porque aqueles homens, mesmo diante do problema e da dificuldade, eles não abriram mão de depositar a sua confiança no Senhor. Coisa linda isso, na Bíblia. E é exemplo dos homens e mulheres de Deus do passado para a minha e para a tua vida, aleluia. E se você for pela palavra, vai estar cheio. Você vai ver Davi, você vai ver Daniel, você vai ver nesses homens que foram constantes, aleluia. Que não abriram mão de enfrentar gigantes, que não abriram mão de enfrentar leões, aleluia. E perto de todas essas dificuldades, escassez, fome e necessidades, o que é o meu e o teu problema para um Deus que pode todas as coisas, para que pode te dar livramento e abrir portas, que pode te curar nessa noite, que pode fazer o que Ele quiser, basta apenas uma palavra. Não é nada, irmão. Não é nada. Então, constância, irmão. Paulo tinha uma constância tão grande, aleluia, que certa vez ele foi até o palácio e teve a oportunidade de conversar com Agripa, que era um homem muito importante naquele contexto. E esse episódio está registrado em Atos, capítulo 26, versículo 28. O texto ele é longo e Paulo faz uma defesa da sua fé. Mas ele era um homem tão constante, tão confiante, tão estável, tão firme nas promessas de Deus, tão certo de que o livramento do Senhor, de que a presença do Todo-Poderoso era com ele, que ele expõe sem medo dos homens, que ele expõe sem medo da influência dos governantes, a sua fé em Cristo, a ponto de no final, Agripa ouvir tudo aquilo e dizer... O que ele diz? Está aqui? Não, ele diz assim: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Agripa foi tão envolvido nas palavras de Paulo, que eu imagino que o coração dele estava ardendo, flamejando, aleluia. A constância de um homem, a constância de uma mulher, que ora, que confia, que acredita, que se mantém firme, ela pode muito em seus efeitos. É uma das formas de oração, é uma das formas de adoração que nós podemos ter. E o terceiro ponto, que meu tempo já foi, ele trata da abundância. Sede firmes e constantes, sempre o quê? Abundantes, onde? Na obra do Senhor. Vamos entender aqui o que significa isso. Por quê? Porque ser abundante, no contexto em que Paulo utiliza essa expressão, tem a ver com exceder as possibilidades. Ou seja, eu vou além daquilo que é esperado, daquilo que eu espero de mim. Eu faço mais do que aquilo que as pessoas esperam de mim. Por quê? Porque eu sei para quem eu estou fazendo. Eu sei que eu não estou fazendo para homens. Eu sei que eu estou fazendo para Deus. Se é para limpar um banheiro, eu vou limpar 2 banheiros. Cadê o outro? Onde é que está? Se é para carregar 20 cadeiras, eu vou carregar 40 cadeiras.
Se é para doar para cá para o telhado, eu sei que o Senhor Ele pode me abençoar e abrir portas que eu nem imagino, para que eu possa fazer além das minhas capacidades. Tendo recurso ou não, eu e você sabemos que nós podemos fazer mais para Deus. A gente sabe, eu e você, muito bem, que talvez o que a gente faça diante do preço que o nosso Salvador pagou, e eu tenho certeza disso, é muito pouco, irmãos. É muito menos do que aquilo que nós poderíamos fazer. E é para isso que nós estamos sendo chamados, aleluia, para encarar a nossa vida com a plenitude, com a certeza da abundância, da entrega que nós podemos fazer para o nosso Deus, independente do momento, independente da circunstância, independente de como eu esteja, sempre há algo que eu possa fazer mais e melhor para Deus. Se é para ler a Bíblia, eu posso ler mais que um versículo por dia, eu posso ler um capítulo. Se é para orar, eu posso orar mais do que 5 minutos, eu posso orar meia hora. Eu posso tirar mais tempo para ter mais comunhão com meu Senhor. E essa mensagem ela tem que ser muito clara para você e para mim. Porque como diz o pregador, no grande dia, o dia do juízo, ficará provado que nós tínhamos tempo para Deus. Afinal, quanto tempo a gente desperdiçou com redes sociais e com outras coisas que não edificam? E se a gente usou tanto tempo da nossa vida para isso, é claro que a gente pode usar um pouco desse tempo de vida que Deus tem nos dado para sermos mais abundantes na obra do Senhor. Mas aí parece que a gente tem um equívoco aqui. Por quê? Porque quando a gente fala sobre ser abundante na obra do Senhor, a ideia é que significa só o trabalho da igreja, né? Então, se o pastor Carlos ele evangeliza, ele vai evangelizar em mais lugares, né? Se o líder de missão ele está aqui fazendo a obra, ele vai fazer com mais dedicação. Mas irmão, eu quero que você entenda que Paulo ele está falando dentro de uma visão muito maior para uma igreja que vai ser firme, constante e abundante dentro da igreja e fora da igreja. Ser abundante na obra do Senhor é compreender, aleluia, e se voltar a fazer a vontade de Deus. Ser abundante na obra do Senhor significa entender que eu posso fazer mais e melhor para Deus na propagação do reino dele aqui nesta terra. Então não tem a ver somente com a igreja que está dentro das 4 paredes, mas tem a ver com a igreja que eu sou fora das 4 paredes. Tem a ver com a igreja de que eu sou testemunho na minha vizinhança. Tem a ver com a igreja de que eu sou testemunho dentro da minha família. E como é triste, irmãos, quando nós nos deparamos com pessoas que dentro da igreja são bênção, mas fora dela não são. Misericórdia, Senhor. Como é triste nos depararmos com pessoas que muitas vezes nós temos como referência, mas lá fora, infelizmente, não são boas referências. E o que eu falo pedindo a misericórdia do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Por quê? Porque o Senhor ele pode nos fazer muito mais abundantes, aleluia, nessa noite. Ele pode nos fazer hoje, nos transformar hoje, para que o nosso coração esteja muito mais empenhado em descobrir, em compreender, em conhecer a vontade do Senhor. Porque como diz Colossenses 3, 23, 24, o objetivo é que tudo que nós venhamos a fazer, nós venhamos a fazer com o nosso coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, é que nós estamos servindo. Então eu preciso entender que das coisas mais complexas, das coisas mais simples, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu posso testemunhar e louvar a Deus, porque durante a EBF eu vi o empenho de tanta gente servindo com coração, com gratidão, com recursos, sejam eles financeiros, sejam eles braçais. Isso é abundância, isso é constância, isso é dedicação. Porque para encerrar a ministração, o apóstolo finaliza dizendo que todo o nosso trabalho, que todo o nosso esforço, que todo o nosso empenho, ele não é vão no Senhor. E a nossa motivação, irmão, ela tem que ser essa. A nossa motivação, o nosso empenho é saber que a história da igreja, que a minha e a tua história não acaba aqui, mas que nós temos uma vida eterna, nós temos uma mansão celestial, nós temos a glória nos esperando.
E é esse incentivo que Paulo ele dá. Ele dá um incentivo no sentido de que, se a igreja, ela se motiva ao saber das realidades externas, ela não pode fechar os olhos para aquilo que ela precisa fazer aqui internamente, aqui no plano, aleluia, horizontal, para que o vertical ele possa dar certo. E aí nós finalizamos dizendo o que para você, irmão? Que como qualquer outra pessoa, aleluia, o cristão ele passa por dificuldade. Que como qualquer outra pessoa, ele passa por provações, ele está sujeito à perseguição, mas o que é que muda? É que a gente sabe que as nossas dores e tormentos, eles vão existir, que o dia mau vai chegar a cada um de nós, mas que Cristo em nós, a esperança da glória. O cristão ele sabe que ele vai passar pelas fases dolorosas da vida, que ele vai perder pessoas que ele ama, mas ele vai saber que nada separa ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente sabe de tudo isso. E é por isso que Paulo está falando para nós: firmeza, constância e abundância na presença do Senhor. Fique de pé nesse momento. Eu ainda tenho 6 minutos ainda aqui, e eu não quero ultrapassar esse tempo, mas se a banda puder cantar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. E você com todo o coração e com toda a gratidão, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Faça de Jesus a sua prioridade nessa noite. Se você não está firme, se você está triste, abatido pelos problemas, nessa noite corra para Jesus. Nessa hora corra para Jesus. Se você nessa noite quer se reconciliar ou aceitar a Jesus como seu Salvador, venha até aqui à frente, eu quero orar por você, e a banda ministra a canção Louve e Adore esse Deus.